Olá, amigos, tudo bem com vocês? Então, continuando, nossa série de vídeos aqui, fazendo a correção dos exercícios dos módulos, dos últimos módulos de sociologia que nós estudamos. Hoje nós vamos trabalhar os exercícios do módulo A10, fato social. Ou seja, nós vamos continuar falando do Émile Durkheim, um dos grandes pensadores, praticamente o fundador da ciência sociologia, como nós conhecemos nos dias contemporâneos, Vou esperar meu computador aqui largar de dar bug para a gente poder continuar. Coisa doida. Foi mal o bug, O computador deu uma bugadinha aqui, mas vamos lá. Então pega aí o livro de vocês, módulo A10, na página 83, nós vamos começar a fazer aí. São 4 questões de exercícios de fixação sobre esse tema, que é o tema do fato social, que foi estudado por nós nesse módulo. Número 1. Émile Durkheim é considerado, conjuntamente com Augusto Comte, com Karl Marx e Max Weber, um dos fundadores da sociologia. Em 1895, Durkheim publicou as regras do método sociológico, onde apresenta o conceito de fato social. Esse conceito é central na sociologia durkheimiana. Sobre o fato social, sobre esse conceito, é correto afirmar: 1. Émile Durkheim afirma que as regras do método sociológico, que o fato social é exterior às pessoas. Está correto. Uma das regras é a exterioridade do fato social, Ele é produzido pela sociedade, não pelo indivíduo. 2. O fato social, segundo Émile Durkheim, possui uma existência própria, para além das manifestações individuais. Correto. 4. As regras do método sociológico, Émile Durkheim propõe que o fato social é geral, ocorrendo no conjunto de uma sociedade. Tem um caráter universalista, Também está correto. 8. Para Émile Durkheim, o fato social é particular e individual. Aí que está o item errado, 16. Uma das características definidoras do fato social, segundo Émile Durkheim, é sua capacidade de coerção sobre as pessoas. Não, não é. Perdão. Nossa, gente, desculpa aí, foi mal. A 8 que está errada. Para o Durkheim, o fato social é particular e individual, ele não é particular, ele é produzido pela sociedade. A 16, uma das características definidoras do fato social, segundo Émile Durkheim, é a capacidade de coerção sobre as pessoas. Sim, o fato social, ele, de certa forma, ele molda, o comportamento, a visão de mundo, como esse sujeito se enxerga dentro da sociedade. Desculpa o equívoco aí. 2. Gente, coisa. As questões a 1, a 2, a 4 e a 16 estão corretas, Então marquem aí. Número 2, vamos lá. Segundo o sociólogo francês Émile Durkheim, a consciência coletiva corresponde ao conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade, que forma um sistema determinado que possui dinâmica própria. Ou seja, existem certos padrões morais estabelecidos pela sociedade aos quais as pessoas devem obedecer como deveres, por elas impostos, cuja natureza obrigatória da moral caminha conjuntamente à manifestação voluntária da vontade de segui-la. Considerando as reflexões do autor sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir. 1. A consciência coletiva produz um mundo de sentimentos, de ideias, de imagens e independe da maneira pela qual cada um dos membros dessa sociedade vem a manifestá-la porque tem uma realidade própria. 2. A consciência coletiva recobre todas as áreas distintas, dimensões da consciência das pessoas, independente do que esteja inserido numa sociedade simples ou mesmo numa sociedade complexa. 3. Quanto mais simples a sociedade, mais extensa é a consciência coletiva. Maior é a coesão entre os participantes da sociedade, o que faz com que todos se assemelhem e, por isso, os membros do grupo sintam-se atraídos pelas similitudes uns com os outros. Nossa, similitude, por que não colocou semelhanças, Uma coisa interessantíssima. Da sociedade complexa,
O ideal moral é imutável, uma vez que ele surge impossibilita sua modificação e evolução, por mais que modifiquem as condições de vida social. Isso tem que estar errado, né? Porque, independentemente se a sociedade é complexa ou não, os ideais morais eles mudam, eles se transformam. Aquilo que era correto e aceito há 50 anos atrás não é correto e aceito hoje, né? Muita coisa já mudou. Então, essa mudança ela acontece naturalmente. Então, estão corretas as afirmativas 1, 2 e 3, letra B. Marca aí, por gentileza, também. Beleza? 3. Emile Durkheim é considerado um dos teóricos fundadores da sociologia e definiu como objeto de estudo dessa nova ciência os fatos sociais, compreendidos como coisa. O texto adaptado retrata as características dos fatos sociais. Não somos obrigados a falar a língua dos nossos pais, usar a moeda vigente ou adaptarmos a tecnologia moderna. Mas se assim não o fizermos, nossas vidas serão um fracasso. Portanto, não temos escolha, todos nós coagidos a acatá-las. Essas decisões não são determinadas individualmente, são exteriores à nossa vontade. Elas já estão prontas na sociedade. Aqui ele está definindo, usando um texto, né? Para definir o conceito de fato social expresso, né, na teoria do Durkheim, tá? E aqui ele deixa bem claro aquela coisa, né, pessoal? Quando você tiver uma questão de humanas e tiver um texto, né, no enunciado, se atente bem ao texto. Geralmente ele já te dá boas indicações daquilo que o autor, daquilo que a banca avaliativa ela quer naquela questão, né? Então é aquele negócio. Quando tem um texto, uma charge, uma citação, nunca esqueça de ler esse texto de uma forma atenciosa, de uma forma com bastante atenção, né? Para que você não, talvez você já capture alguma coisa que está se definindo na questão. Número 3, vamos lá. Explique as características dos fatos sociais na visão de Emile Durkheim contidas no texto acima. Muito simples, é uma questão meramente de interpretação de texto, né? Primeiro, os fatos sociais são externos à vontade do indivíduo, né? Eles são a criação social e não individual. Segundo, os fatos sociais condicionam mentalidades e comportamentos, né, dentro de uma determinada sociedade, tá? E terceiro, né, os fatos sociais eles carregam dentro de si um forte poder de coerção, né, de imposição, de visão de mundo, de valores. Também foi muito expresso isso nesse enunciado no texto aqui que nós acabamos de ler. Então são esses basicamente os fatores que a gente pode, as características, né, a gente pode citar aí do fato social de uma forma geral, né? Vamos para a última questão aqui, questão 4. Em 1987, a então primeira-ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, deu uma declaração durante uma entrevista que resumia em parte o seu ideário político liberal. A sociedade não existe, existem homens, existem mulheres e existem famílias. O governo de Thatcher ficaria conhecido como um dos precursores do chamado Estado neoliberal, que enfatizava, entre outras ideias, o individualismo. Assim, essa concepção de governo contradiz o fundamento da sociologia do Durkheim, segundo a qual a sociedade poderia ser identificada. Então, aqui uma coisa interessante, né? As ideias do Durkheim sendo usadas para discutir um modal, né, de organização de governo, que é um modal neoliberal, que surgiu ali no final do século XX, né? Mais precisamente na década de 80, no governo da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan, né? Então a ideia de estado mínimo, né, de você diminuir essa identificação pessoal e social com o Estado, né, enfim. E aqui o autor, né, o texto, ele faz essa reflexão, né, de acordo com a Thatcher, você não tem a necessidade de uma sociedade, porque a sociedade é formada por indivíduos. Então é mais fácil você entender o indivíduo que a sociedade. E o Durkheim ele impõe justamente a visão contrária, que para você entender o indivíduo, você tem que entender a sociedade, né, onde ele vive. Então vamos lá. Segundo a qual a sociedade pode ser identificada, vamos letra A. Como a soma de indivíduos. Assim, essa concepção de governo, que é a concepção neoliberal, contradiz os fundamentos da sociedade Durkheim, segundo o qual a sociedade pode ser identificada. Então ele está perguntando sobre o Durkheim, não é sobre o neoliberal, né? Tá certo? Como a soma de indivíduos que definem seus valores em comum, unindo-se por laços de solidariedade voluntária, certo?
B. A partir da existência de um contrato social que dá origem ao Estado e à sociedade civil. Ok, perfeito. C. Como resultado da ação da classe dominante capaz de reunir e controlar as massas. Perfeito. Perfeito não, né, gente? Errado, né? Ele não quer a alternativa. Eu não entendi a pergunta aqui. Desculpa, gente, o equívoco. Ele quer errada ou ele quer a certa? Eu não consegui captar aqui no. É errada, né? Vamos voltar aqui. Perdão, aqui. Vamos voltar para a gente poder. A soma, segundo Durkheim, a sociedade pode ser identificada como a soma de indivíduos que definem seus valores em comum, unidos por laços de solidariedade voluntária. É solidariedade orgânica. Então, esse aqui está errado. B. A partir da existência de um contrato social que dá origem ao Estado e à sociedade civil. Contrato social é do Hobbes, né? Não é do Durkheim. Está perguntando de acordo com o Durkheim. C. Com o resultado da ação da classe dominante capaz de reunir e controlar as massas. Isso aqui é Marx, né? Socialismo, materialismo científico. D. Pela síntese de ações e sentimentos individuais que originam uma vida psíquica sui generis. É essa aqui, ó, a letra D, tá? Desculpa o equívoco aí, eu pensei que ele estava querendo. Enfim, me provoquei aqui totalmente, perdão, tá? Mas enfim, a gente encerrou esse exercício aqui e também esse bloco do módulo 10. Até a próxima.